entrevista sobre a docência na educação infantil. Ela é professora aí do quarto período, do quarto período, e já iniciando aí um trabalho de mais sistematizado, rumando à alfabetização. E ela começou a falar, a Dani que tinha indicado, né? Nossa, foi um show, né, meninas? Todo mundo adorou. E aí ela não vencia a responder as perguntas, eu tive que encerrar. Aí nós convidamos agora, por quê? As meninas do primeiro ano vão passar por esse caminho de um pouquinho de prática de docência na educação infantil. E hoje, o tema da Paty é exatamente falar sobre essa prática dela. Então, gostei muito, tá, de ter feito essa dobradinha aí. As meninas são muito boas. Eu tô amando também. Segundo ano, primeiro ano, são alunas fantásticas, Paty, assim, interessadíssimas, e eu creio que nós vamos ter professoras, assim, maravilhosas. Aliás, já temos aí no meio algumas professoras atuando, né? Legal. Aí, na educação infantil, naquela assessoria. Então, eu vou deixar para você se apresentar, tá bom? Tá bom. Então, como a Andrea falou, para as meninas do primeiro ano, meu nome é Patrícia, né? Eu já estou no colégio há 19 anos, eu fiz agora, em agosto, 19 anos que eu trabalho no colégio. Tive a experiência de ficar 17 anos como primeiro ano, e há 3 anos eu estou no quarto período, que o quarto período seria essa pré-alfabetização, preparar as crianças para a alfabetização e outras coisas mais que nós trabalhamos também, né? Então, a minha formação em pedagogia, eu fiz magistério também, na época eu fiz um Davi Campista, também estudei em escola pública, sempre estudei em escola pública, e a minha formação foi em pedagogia na PUC, depois eu fiz a psicopedagogia institucional, na PUC ainda, e depois eu e a Dani, nós fizemos a psicopedagogia clínica em Varginha, né? Nós especializamos, eu e a Dani também fizemos um trabalho de uma clínica, nós abrimos uma clínica junto, né, Dani? Foi um momento muito importante também na nossa vida, de muito aprendizado, né? Foi. Muito, né, Dani? E depois eu fui mãe, aí tive que tomar algumas decisões de trabalho, e aí eu optei somente por estar na escola. Também trabalhei no primeiro espaço, antes de entrar no Pelicano, como professora, fiquei um ano também como coordenadora lá no primeiro espaço. Como falei para as meninas do segundo, né, aquele dia, a minha entrada na escola foi por uma criança especial, então eu tenho um carinho muito grande por crianças especiais, né, porque eu acho que o nosso trabalho, né, o meu trabalho, o seu trabalho, ele é para todos, mas aquela criança que tem uma facilidade de aprender, ela às vezes consegue até aprender sozinha. Você vai dando os comandos, você vai dando as diretrizes, você faz isso, você faz aquilo, mas aquela criança que tem não só a deficiência, mas a dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de compreensão, né? Essa criança é a que mais precisa de você. Então, é por aí que é o nosso caminho, né? Nunca deixando para trás aqueles que conseguem ir sozinho e também apoiando, né? Com todo o coração, com todo carinho, com todo amor, essas crianças que precisam muito da nossa ajuda. Então, agora, nesse momento, eu estou no quarto período, que é crianças de 5 para 6 anos, começaram alguns com 4, né? E eu estou preparando esse terreninho aí deles para que o ano que vem a alfabetização aconteça. E é claro que a gente a gente coloca alguns desafios, a gente provoca bastante, porque a gente sabe que cada um aprende de uma maneira, cada um vai de uma forma. Então, a gente tem que estar sempre colocando, né, estimulando as crianças em alguma parte que ela acontece a aprendizagem. Então, como eu falei na outra vez, com essa pandemia, né, os questionamentos das meninas muito foram assim, mas e aí, como que faz a alfabetização? E aí, como que é o olho a olho, que eu falei muito da importância do carinho, do jeito que fala com as crianças, como você conduz a atividade, como você dá um retorno
né, o retorno positivo, o retorno negativo, que ele é importante também para o crescimento. Então, como nós estamos fazendo tudo isso e agora com a pandemia, né? E aí eu falei com a Andréia, né, na hora que vocês tinham falado que depois iriam me chamar novamente, aí eu comecei a pensar algumas coisas, hoje, meses depois que eu terminei a minha aula, aí ontem à noite fiquei já preparando os slides, mas hoje, enquanto eu estava na aula, vi algumas ideias, mas eu preciso falar isso para as meninas também. Isso aqui acho que vai ser legal também. Então, assim, eu tentei colocar bastante coisa, assim, não sei se eu vou conseguir expressar tudo, porque eu acredito muito nos professores do futuro, que são vocês. Acho que a gente tem que investir muito nisso também, e quando eu tive esse convite, fiquei muito feliz de estar novamente, né, ajudando. Como eu não falei para as meninas do primeiro ano, mas eu fiquei em 2017, 2018, trabalhando no Normal Med também. Eu trabalhava com a disciplina que a Dani dá, né, que é a Metodologia e Fundamentos da Educação Infantil. Então, eu fiquei em 2017, 2018, no Normal Med também. Foi um aprendizado muito grande, e essa troca é muito importante. E a gente saber que nós estamos, né, nós professores, poder estar contribuindo para a formação desses professores, que serão o futuro, né, da nossa educação, isso me traz uma alegria muito grande, né, de poder contribuir com isso também. E eu acabei deixando por questão de filhos também, né, tem hora que a gente tem que fazer algumas opções, né, porque os filhos crescem, depois você vai arrepender de ter dado a atenção que deveria, aí falei, agora acho que é o momento de eu esperar um pouquinho, né, de ficar cuidando dos filhos à noite também. Foi isso, e assim, eu gosto muito desse momento. E uma coisa que eu gosto muito de passar para vocês é esse amor, esse carinho. A nossa profissão, principalmente a educação infantil, se a gente não tem esse amor, esse carinho pelo que a gente faz, a gente não consegue nada. A gente vai conseguir transmitir um conteúdo, mas se o conteúdo vai chegar nessa criança, muitas vezes não chega. Então, o nosso carinho, nosso amor é muito importante. Foi até legal que nós já passamos a Semana da Criança, eu trouxe também algumas coisas que eu fiz na Semana da Criança, porque, assim, quando foi a Dani, que é minha coordenadora, nos propôs a Semana da Criança, gente, o que vai ser, né, Dani? A gente ficou preocupado, né? Vai dar certo, não vai dar certo? E, gente, foi um sucesso, foi muito legal. De chegar no final da Semana da Criança, um aluninho meu, né, falar assim, tia Paty, foi a melhor Semana da Criança da minha vida. Então, assim, igual eu falei, eu sou aquelas que arrepiam quando fala, né? Então, eu fiquei assim, numa alegria, e eu comecei a chorar até na hora da aula, né? Porque, assim, foi de coração. Eu e as minhas colegas, preparamos com o maior carinho aquela semana para as crianças. E no finalzinho, você escutar isso, é demais, né? É muito, muito prazeroso. Então, eu vou apresentar, então, aqui para vocês algumas coisas que eu tenho feito nesse ano, no quarto período, algumas coisas da alfabetização, questões desse preparo das crianças, que eu vi que era a maior preocupação das meninas, né, André, era essa, né? Como atingir as crianças dessa maneira? Então, eu vou fazer um paralelo. Como eu estou fazendo agora, em questão de pandemia, com aulas online, com videoaula, e como eu faria se eu estivesse em sala de aula. Porque, se Deus quiser, quando vocês estiverem na salinha de vocês não vão estar em aulas online, vocês vão estar em sala de aulas, né? Então, assim, passar um pouquinho dessa experiência, né, do como trabalhar. Então, eu senti que a curiosidade de vocês era e esse momento, e aí, como fazer? E que é possível, é capaz? Então, eu vou estar apresentando para vocês alguns slides que eu trabalho com as crianças, né? Porque tem que ser slide, gente, infelizmente não tem como, né? Eu sei que a plataforma Plural, ela até nos fornece a apostila digital, né? Que eu posso até colocar na tela para as crianças. Mas se eu coloco uma coisa para as crianças ali, a apostila já está na mão deles. Se eu não põe uma coisa que chame a atenção deles, que traga a vontade de ver e participar daquela aula, eu não consigo, né? Então, quando as crianças são maiores, tudo bem. É apresentado só a tela da apostila, eu acho que dá super certo. Mas crianças de educação infantil, nós temos que inovar, nós temos que fazer coisas diferentes.
temos que fazer coisa que chama atenção, e dá certo, né? Na hora que eu estava preparando os slides, algumas coisas de como fazer, igual eu falei para vocês o jogo da memória, que é feito no PowerPoint. O como fazer é difícil eu fazer o passo a passo, porque ele é demorado. Mas, assim, já falo de, né, existe muito, eu aprendi muito com o YouTube. Você coloca lá, como fazer jogo da memória no PowerPoint. Aí vem aquela explicação. Como fazer roleta de sílabas no PowerPoint. Aí vem aquela explicação. Então, assim, eu aprendi muito. E olha que eu gosto muito dessa parte de computador, eu gosto de internet, eu gosto de programas, mas olha, eu penei mesmo assim para aprender coisas novas. Penei não, fui em busca. E professor tem que ser assim, o desafio está aqui, o que eu posso fazer? Está nas minhas mãos, eu amo isso que eu faço. Não é agora que eu vou deixar de ser professora, porque chegou um vírus aí que fez nós todos ficar dentro de casa, né? Chorei, como eu falei para as meninas do segundo ano, tinha dias que chorava, de desespero, e agora o que eu vou fazer? Né? Até chegar no norte, que caminho eu vou seguir, para onde que eu vou, né? Vai ser slide, vai ser apostila, vai ser vídeo, é complicado, mas agora nós já estamos, graças a Deus, num caminho melhor, né, de compreensão, é mais fácil, né? Não é, como eu brinco com as crianças, não é mamão com açúcar, não é mole-mole que nem Maria Mole, mas nós conseguimos, né? A gente vai investir, vai pesquisando e conseguindo. Então, eu vou apresentar a tela para vocês. Eu preparei também separei duas videoaulas minhas, para mostrar, não sei se eu consigo, porque às vezes, quando eu vou apresentar vídeo para as crianças, às vezes fica com a voz tremida, aí vocês vão me falando, tá? Eu vou primeiro o do PowerPoint aqui, só um minutinho, por favor. Eu até queria ter mostrar, exemplificar para vocês. E como eu falei, né, para o segundo, volto a falar para vocês do primeiro. O trabalho, gente, em equipe é tudo. O planejar é tudo. O ter um objetivo com o que eu vou fazer é tudo. Não é, a Paty falou que isso aqui é legal, eu vou fazer com as minhas alunas. Não. Por que eu vou fazer isso com as minhas alunas? Qual que é o meu objetivo com essa atividade? Para que eu quero fazer isso? O que eu vou desenvolver nos meus alunos? Então, eu tive o cuidado de colocar nesses slides alguns objetivos do porquê de eu trabalhar esse tipo de atividade com as crianças, tá bom? A Dani conhece todos os slides, né, Dani? Que nós passamos tudo para a Dani. Como eu falei, é parceria. Eu trabalho, eu, a Thaís e a Fran, nós somos uma equipe de 3 professores do quarto período, nós 3 falamos a mesma linguagem, passamos os mesmos slides para as crianças e planejamos juntas. Né? Na Semana da Criança mesmo foi muito gostoso, nós fizemos um meet nosso. Falei, gente, vamos fazer uma videoaula nossa, que nós precisamos planejar junto. Mas é delícia, a gente ri junto, a gente planeja. Tem hora que conta as gafes que uma dá com a outra. Na hora de fazer vídeo, é uma piada, né? Que você fala um monte de coisa, você fala, gente, o que eu estou falando aqui, né? Nas correções das crianças, né? Muito, muito legal o retorno das crianças. Então, é parceria. Parceria, planejamento e o porquê, objetivo. Eu tenho que saber por que eu estou dando essa atividade. Eu não vou dar porque é bonitinha, porque é legal, falaram que é legal, né? Então, como eu falei para as meninas do segundo, nós do quarto período temos também os grupos de estudo, que é toda quarta-feira. Aí, esse grupo de estudo, nós pegamos grupos menores de crianças. Então, a gente faz grupinhos de 3 crianças, 2, 3 crianças. Em cada horário, eu mando o link para aquelas crianças e elas entram comigo na aula. Então, é mais fácil de trabalhar essa questão da pré-alfabetização. Então, por exemplo, essa atividade aí é uma atividade de forca, né, com o objetivo de estimular a imaginação, o conhecimento do vocabulário e o manejo com letras.
e perceber as sílabas da construção da escrita. Então, é uma forca normal, que eu coloquei lá algumas letrinhas, alguns espaços, e aqui não está o resultado, porque eu fui fazendo com eles. Aí eu coloquei as letras lá em cima, e conforme eles iam falando a letrinha, eu ia fazendo um X aqui em cima. Então, isso aqui, ó, no PowerPoint, na apresentação, aqui embaixo tem as canetas, que você pega e você vai circulando as letrinhas. Aí, se eles falavam uma letra, por exemplo, que tinha, eu não dei o que era, se era um animal, se era um meio de transporte, não. Eu queria que eles fossem falando letras e fossem relacionando aquele som, né, da letrinha, formando as palavras. Então, foi uma coisa que brinca com as crianças, né, às vezes até menores, né, de 5 anos. Então, por exemplo, aqui era a baleia, eles foram falando, depois que eles acabaram de falar as letrinhas, se completou ou não, aí eu mostrava a imagem da baleia, que era para formar a palavra baleia. Aí aqui eu já falei que era uma palavrinha menor, né, que era a casa, e aqui era a pipoca. E também essas palavras, essas palavrinhas, essas imagens, eu peguei do estudo da semana, que eu tinha retomado com eles as letrinhas do B, do C, e aí, porque nós não trabalhamos só a letra inicial, nós trabalhamos que, por exemplo, a B, ele pode estar na baleia, como ele pode também estar no meio da palavra. Então, a gente sempre está mostrando para as crianças que eles ficam assim, tia, é o C de casa? Tia, é o B da bala? Né? Então, não, é o B que está na bala, mas é o B também que está lá dentro da palavra abajur, né? Então, assim, nós trabalhamos muito com isso. Então, se eu estou trabalhando uma letra com eles, eu coloco outras palavras também que tem a letra no meio. Deixa eu voltar aqui, que eu gosto de... Eu olho para a tela aqui, mas eu me sinto sozinha e eu tenho que olhar para vocês, e eu volto. Esse é o meu... E deixando que eu não, tem hora que eu estou apontando para vocês aqui, ó, é que eu estou mostrando no computador. A professora fala com a mão, né? Esse aqui que foi o jogo da memória que eu falei para vocês. Olha lá, o objetivo, estimular o raciocínio lógico, a atenção, a organização e a concentração. Ler, escrever e identificar números aleatórios. Então, olha só, que eu falei para vocês. Então, primeiro eu mostro para eles. Aqui, ó, já são uma identificação de palavras pequenas, de palavras simples, né? Lá com 3 sílabas, com 2. E aí, eu deixei um tempinho, depois vira. Aí, eles falavam, eles tinham como... Por que entrou um número no jogo da memória? Eu estou trabalhando com eles até 20. Então, olha só, dentro de uma questão de memorização, deles identificarem a palavra, correlacionar com a imagem, eu também posso trabalhar número nessa atividade. Então, por exemplo, eles tinham que falar que número que eles queriam. Então, eles falavam aqui. Por exemplo, ó. Opa. Meu mouse não quer. Aqui. 13, aí eu tinha que clicar aqui, cavalo. E 3, não, aí eu clicava novamente. Aí não, 12 e 7, não, clicava novamente. Então, assim, eu ia falando também... eu ia também falando para eles a palavra, ó, navio, é um navio. Qual, por exemplo, deixa eu mostrar uma palavra aqui. Boa, ó, aqui está escrito, o que será que está escrito aqui, ó? Começa com B, O, como será que forma mesmo o B com O? Porque eu já estou numa fase de estar falando com eles sobre as sílabas, né? Então, eles iam me ajudando também a ler essas pequenas palavras. E como montar isso no PowerPoint? Foi o que eu falei para vocês. Esse aqui é um vídeo do YouTube que eu estava pesquisando lá e estava como montar jogo na memória no PowerPoint. Opa, é uma ideia legal para eu trabalhar com as crianças no grupo de estudos. Porque o grupo de estudos, a gente trabalha a apostila algumas vezes, mas a maioria das vezes é só essa questão de trabalhar a sequência numérica, os números aleatórios, a quantificação, aí a identificação de sílabas, letras. Então, nós trabalhamos, porque o grupo de estudos, grupos menores, eu consigo dar atenção, olho a olho, né? Hoje mesmo teve um que estava
eu fui falar para eles que nós íamos entrar na nossa apostila 4. Aí eu fui vendo que o olhinho foi ficando estranho. Eu falei, olha que legal, já estão ficando grandes. Nós vamos para a apostila 4. E os autores da nossa apostila mandou uma carta. Aí fui falar que os autores estão felizes, que é a última apostila, porque eles já estão crescendo. Quando ela começou a chorar, porque ela descobriu que era a última apostila e que ela ia ficar sem a tia Paty. Aí eu fui vendo que o olhinho foi ficando, né? Aí, nossa, vontade de ir lá, apertar, abraçar, né? Aí eu peço pra mãe, aperta aí pra mim, porque, né? Mas tristeza. Aí ela chorou muito. Aí eu tentei conversar com ela. Mas aí, esse momento, se eu tivesse com o grupo todo, pode ser que eu não tinha visto o olhinho dela ficar, né, tristinha, né? Esses dias uma outra estava meio. Falei, o que está acontecendo? Você está triste? Ai, eu tô com fome. Então, assim, a gente vai vendo, né? O olhar deles, o jeitinho deles, né? De estar tá entendendo ou não tá, tá perguntando muito para a mãe. Então, eu já entro nessa hora. Eu falo, você está com dúvida? A tia Paty está aqui para te ajudar. Né? Ao invés, muitas vezes, eles quererem que os pais deem a resposta. Porque, infelizmente, nesse momento que nós estamos, é muito natural, às vezes, os pais querem fazer correndo e, põe aí é 13, é o 3. Aí eu falo, você não sabe qual que é o 13? Peraí, a tia Paty vai te ajudar, ó, na sequência. Então, para nós colocarmos aqui, ai, desculpa, eu fui olhar, eu não consigo olhar chat e falar ao mesmo tempo, não tem problema? Vocês vão vendo aí se tem... Falou alguma coisa de áudio aqui, tá tudo certo? Pode deixar, eu vou avisando. A Ju acabou de falar aqui, mas o meu tá legal. Eu coloquei fone, então tá perfeito. Tá bom. Tá se mais alguém tiver problema, eu peço. Tem gente que sai e entra de novo e tenta colocar um fone, porque o resto tá normal. O meu também tá normal. Tá, perfeito. Tá bom. Então, esses grupos de estudos nos dá essa oportunidade de estar vendo melhor o que as crianças estão fazendo, né? Nesses grupos de estudo, eu consigo ver se eles estão segurando o lápis direitinho, fico no pé de quem não liga a câmera para ligar, né? Com todo carinho, com todo jeito. Mas eles colocam, às vezes, uma posição do celular que eu consigo ver certinho se está segurando direito, né? No lápis, está recortando corretamente. Então, esses momentos bem produtivos também. Agora, ó, estou esquecendo de fazer a relação se eu estivesse em sala de aula. Se eu estivesse em sala de aula, esse jogo, né, seria físico, né, que nós temos na escola, nós produzimos também. O da forca também, né, nós poderíamos fazer na lousa com as crianças. Agora, esse aqui, ó, eu coloquei o objetivo, que são vários dias diferentes que eu fiz com as crianças. É o estudo das famílias silábicas, desculpa que saiu S minúsculo, brincando com as sílabas e roleta das sílabas. Então, essas atividades, o objetivo é ensinar o processo da formação das palavras por meio das junções silábicas, formar palavras com sílabas diversas e identificar as sílabas de uma palavra. Então, nesse dia, né, essa aula também já foi, eu voltei com eles nas famílias. Então, eu falei da família do B, do C e do D, né? Conversando sobre o som que faz a letra, né? Do B, que é B, mais o A, que dá o BA, né? Conversando, né? Que eu brinco com eles que o C tem uma pegadinha, né? Porque ele tem 2 sons, ele tem o som do e o som do, né? Então, mostrando isso de uma forma bem prazerosa, bem pedindo para que eles repitam também esse som que eu coloquei. Então, como vocês viram aqui, ó, eu ia colocando um por um e falando o som de cada um deles. Aí depois eu já pedi para os pais prepararem algumas fichinhas, como essas aqui, para eles prepararem. E aí eu fui colocando uma por uma dessas sílabas para eles copiar essas sílabas nas fichinhas. Então, eu fui colocando uma por uma e eles iam copiando essas sílabas. Depois que eles copiaram, aí ficou várias fichinhas soltas. Aí eu pedi para eles colocarem as fichinhas ao lado e aí eu ia mostrando a imagem e eles tinham que montar a palavrinha, montar o nome desse objeto que eu mostrei. Então, era dado, eles tinham que pegar o da e o do, para formar a palavrinha dado,
né? Então, vocês veem que eles já estão num processo de reconhecimento de sílabas, mas não estou exigindo que eles escrevam ainda, né? Eles estão reconhecendo a sílaba para que mais para frente eles escrevam. Então, é por aí que nós vamos preparando, como eu falei, para a alfabetização. Então, nessa aula lá, eu fui colocando, aí depois que eles montavam, eu mostrava, né? Aí depois também nós contávamos quantas sílabas tem, quantas palmas, dado. Aí eu colocava a mãozinha. Olha para vocês verem como que tem que ser bem ilustrativo, né? Para que as crianças compreendam o que você está falando. Aí eu mostrava, por exemplo, a imagem da peteca e eles montavam. Aí depois nós batimos palma para ver quantas sílabas tinham. O número, que número que é esse? 19. Aí eles tinham que montar a palavra 19. Essa já era grande, né? Mas era um desafio para que eles pensassem em sílabas individuais. Então eu ia falando, pega aí o D, agora pega o Z, o nó, depois o V. Quantas sílabas tem? Porque aí eu queria trabalhar não só uma, duas, três sílabas, né? Para ter 4 e uma sílaba, né? Que era o boi. Posso continuar, gente? Está dando para entender? Estou falando muito rápido. Tem hora que eu estou sozinha. Eu sinto que eu estou sozinha, eu tenho que olhar para vocês. Aí eu vou voltar a falar de novo. Ah, tem uma criança aqui, ó. Oi! Vamos lá. Aqui já foi outro dia, que foi a família do F. Aí tem aquela questão que eu falei para vocês de não mostrar somente as palavras que começam, e sim o som que tem no meio. Então, aqui, primeiro, eu trabalhei assim, eles tinham que falar para mim, eu ia devagarzinho, né? O que vocês conhecem que tem a sílaba Fá? E tá a maior belezinha a turma, porque eles não estão mais falando somente o que começa, eles estão falando também as que tem no meio, as sílabas, as palavras que têm essas sílabas no meio. Então, aqui, né, eles foram falando as sílabas, as palavras, né, uma por uma, eu fui criando um repertório de palavras com eles, e depois eu fui mostrando alguma imagem que começava com aquela sílaba e colocando a palavra embaixo, destacando a sílaba. E também uma coisa que eu faço muito com eles é mostrar, né, onde está escrito. Então, por exemplo, aqui, faca. Então, aqui está escrito, ó, faca. Então, vamos ler junto com a tia Paty. Aqui está escrito fera, ó. Fera. Porque para a criança aprender a escrever, ela tem que entender esse processo. Que a palavra, eu não vou escrever, igual hoje mesmo eles queriam escrever uma palavra lá, não vou lembrar direito, mas, por exemplo, pipoca. Se falar rapidinho pipoca, no comecinho da alfabetização, eles vão acabar escrevendo só o pi e o k. Porque eles falam rápido e eles escrevem rápido, né? Eles não vão perceber todas as sílabas. Então, é legal você, no quarto período, trabalhar isso, indo sílaba por sílaba, para que eles compreendam que quando for escrever, tem que ir falando a sílaba para eles irem escrevendo. Aqui, depois, aqui também. Aí foi a mesma coisa que eu fiz com G. E nesse dia eu trabalhei as 3 letras com eles. E com L. Aí aqui, ó, que durante a nossa conversa, eles falaram já algumas palavras que o L, que o F e que o G estavam no meio. Aí eu também mostrei para exemplificar, né, que a letra não precisa. O lá do lata, ele está no lata, ele também está no bala. O fá do faca, ele está também no alface, no meio. E o gá do gato, ele também está no papagaio. É o mesmo som. E aqui foi um desafio que eu fiz, né, que é o processo que eles já estão, mas não cobrando que eles escrevam. Nesse dia, eles nem escreveram no papel. Foi uma escrita coletiva que a gente fala, para eles me ajudarem a escrever essas palavrinhas. Porque aí eu começo a perceber se eles já estão compreendendo o som das sílabas, né? Então isso é bem legal, nós mostrarmos e depois cobrar deles. Então aqui é uma lua. Me ajudam, gente, como que escreve lua? Então eu sempre falo para eles olharem na minha boca, eu vou falar, ó, lu. Que letrinha vocês estão ouvindo?
Aí eu ia colocando, eles falavam e eu colocava. Então eu já coloquei o Lu, o que falta? A, aí coloco o A. Então isso tudo oral, só oral. Né? Aqui eu já coloquei um desafio com 2 sílabas, porque, como eu falei na outra vez, na sala nós temos crianças de todos os tipos. Crianças que aprendem rápido, crianças que aprendem mais ou menos, crianças que aprendem bem devagar. Então, você não tem que atender somente os que não conseguem ainda, você também tem que atender os que já estão prontos. Né? Então, eu sei ali, ó, aquela ali já sabe formar palavrinhas com 2 sílabas. Então, é a hora de eu desafiá-la também. Né? Então, se eu sei que ela sabe, então você agora vai me ajudar. Como que eu vou escrever bolo? Né? Bo, que sílaba que você está ouvindo? Indo parte por parte. Só um minutinho. Essa aqui também, essa já é a semana que vem, que nós vamos trabalhar com as crianças. E nós vamos também propor, né, as sílabas vão estar aqui, e eles vão estar falando, né, como que eu vou montar essa palavra. Isso aqui também é a animação do PowerPoint, né, que é bem legal também, eles acham legal a letra sair flutuando, né, eu acho que são animações, são coisas que eles gostam, né, e faz parte. Quero também falar aqui para vocês que esses slides também não foram todos eu que fiz, as minhas colegas também, como eu falei, nós partilhamos o material, né, então se eu vou apresentar se aquela semana nós dividimos mais ou menos assim, uma semana uma prepara o slide, a outra vai preparando o roteiro, mas tudo nós planejamos juntos, só o preparar o slide que uma faz numa semana, depois a outra faz na outra semana. Então, esses slides não foram todos eu que fiz, gosto muito de falar isso, que a gente também não tem que ganhar a fama da outra, né? Porque acho que isso é reconhecimento do trabalho em equipe. Né? Eu não dominava PowerPoint, aprendi muito com elas, aprendi muito assistindo também os vídeos, como eu falei para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eles gostam desses tipos de animação, né? Como eu falei para vocês. Que é legal nós fazermos. Então, aqui a proposta é ir falando sílaba por sílaba, e eles vão falando qual que eu vou colocar, né? Isso aqui vai ser a proposta semana que vem no nosso grupo de estudo. Essa aqui também foi super legal, também tem no YouTube, como fazer roletas das sílabas. Então, aqui, ó, clica aqui. Peraí, deixa eu tirar, que eu estou com o lápis. Peraí, gente, eu vou ter só que sair da apresentação, porque eu cliquei no lápis. Saiu a apresentação para vocês, deixa eu ver, não. Então, aqui, ó, se eu clico na roleta, vai rodar. Então, por exemplo, eu vou fazer com eles assim. Na hora que a tia Paty parar, parei. Que sílaba que é essa? Mi. O que começa com mi? Então, eu dou um desafio individual. Se a criança não sabe, né, é muito importante também você falar, não tem problema, a tia Paty está aqui para isso, para te ajudar. Os amigos também estão aqui para ajudar a criarmos repertório de palavras. O que começa com mi? E você joga para a turma, né? Isso, gente, em sala de aula, a gente trabalha muito com sílabas em cartelas, né? Então, você vai mostrando essas cartelinhas, eles têm que ir mostrando fichinhas, né? Rodas para fazer esses repertórios de palavras. Então, aqui, clica, né? E eles vão ter que falar que sílaba que começa. Então, você pode explorar bastante, porque criança, para o primeiro ano, eles precisam muito ter repertório de palavras. Vocês vão chegar lá, vai falar assim, tia, é o C da casa. Então, o C é só da casa. Ah, é o G do gato. Não, o G não é só do gato. Então, o quarto período, a gente trabalhava muito isso para tentar criar esse repertório de palavras. E a gente percebe que eles têm bastante dificuldade no começo. Depois, eu acredito que eles vão relacionando coisas que eles têm no quarto, que eles têm na casa deles, com as sílabas que a gente está pedindo.
Eu também tenho, nesse dia aqui, depois eu vou pedir para eles desenharem uma coisa com má, com mé, com mi, com mó, com u. Como eu falei, não precisa começar, tem que conter essa sílaba na palavra. Esse aqui eu aprendi com a professora Josi, de inglês. Ela é até inglês, né? Eu fui fuçando, fui clicando. Esse eu não estava sabendo fazer direito, falei, não, mas eu vou aprender, eu vou clicar, eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou tirar essa e vou mostrar. Se vocês quiserem copiar o começo, onde que entra nessa... para fazer esse jogo, e lá também tem muitos jogos já prontos. Então, você também pode entrar lá e ver qual que é o seu objetivo, né? E... Deixa eu... Não estou achando aqui para compartilhar. Não, eu, antes de começar a aula, deixei tudo prontinho. Na hora que a Andréa falou, Paty, vou te mandar o link. Travou tudo. Tive que desligar o computador inteiro. Aí é help para a filha, help para o marido, help para todo mundo me ajudar. A Bruna, minha filha, de 12 anos, que me ajudou. Mãe, você tem que fazer isso, isso, isso. Peraí, deixa eu ver, senão eu vou ter que chamar ela aqui. Peraí, é que eu deixei tudo preparado, aí fechou tudo. A Bruna vive me salvando na aula de matemática, viu, Paty? Né, Dani? A Dani é professora dela também. Como que essa idade, né, Dani, eles sabem as coisas melhor que a gente. Né? Esse para mim, para eu entrar nesse joguinho mesmo, falei, filha, vem cá, primeiro, inglês. Mamãe não domina, vem me ajudar. Deixa eu ver, apareceu aí para vocês reconhecimento de sílaba. Sim? Tá. Então, esse aqui, ó, se vocês quiserem copiar aqui, ó, esse aqui. Esse comecinho aqui, ó, www, não sei falar inglês, tá? Word, esse aqui, .net. Aí vocês entram, que, Dani, me salva aí, como que fala isso? Aí vocês entram, eu posso até deixar esse link aqui no chat depois, para vocês entrarem e criarem esses jogos, tá bom? Então, ó, esse é assim. Aí a gente clica, eu vou apresentar para eles, ó. Aí eu vou falar assim, qual é o som que inicia essa imagem? Nariz. Então começa com qual som? Então, trabalhar só o auditivo e não precisa ele falar para mim que é NA, né? Então vai falar que é NA. E qual que é o som final do nariz? É o RIS. Aí depois volta aqui, clica de novo, roda a roleta. Então, assim, são coisas que chamam a atenção das crianças. E eles adoram. Essa eu vou apresentar também semana que vem. Essa eu nem mostrei para a Dani ainda. Nossa, ela fica brava comigo, eu perdi. Brincadeira, né, Dani? A gente tem uma relação muito gostosa, muito, muito legal. Então, esse aqui, eu vou até já copiar aqui o link. E depois eu mando no chat. É possível isso, né, gente? Isso eu não domino muito, não. Né? Então, peraí, vou colocar aqui no chat, depois vocês clicam. Peraí. É isso? Aí depois vocês veem se foi. Se não foi, depois eu mando para a Andréa, eu mando para vocês. É isso que eu ia falar. Qualquer coisa, põe no WhatsApp, Paty, e a gente envia. Ah, tá bom. Aí, tá. Eu mandei. Eu não sei se vai entrar certinho, tá? Aí depois, para vocês entrarem. E lá, você pode fazer jogo da memória também. Esse da roleta. E também tem eu não aprendi, eu preciso aprender um pouco mais ainda. Tem uma coisa de box lá, que levanta umas cartelinhas. Às vezes até a Mainara também sabe, né, que ela é do inglês, também sabe trabalhar com esse recurso. Mas olha, está em inglês, eu fui pulsando, eu fui clicando. Tem hora que meu marido é dessa parte da informática, e ele fala, Paty, você clica demais. Lá, depois você arruma aqui, que eu vou só clicando, né? Aí depois dá tudo certo.
Vou tirar essa aqui agora e vou voltar no slide. Tá indo tudo bem, gente? Qualquer coisa pode me falar. Tá tudo bem? Eu estou acostumada a falar, gente, desliga o microfone, que eles querem falar tudo comigo, né? E é tão gostoso ficar falando sozinha, é muito ruim. Agora, com adultos, é diferente, né? Eu trouxe também um slide aí para vocês verem, por exemplo, como trabalhar a apostila, como eu falei para vocês, de uma forma interativa, de uma forma que chama a atenção deles. Então, nós estávamos trabalhando os cordéis, e aí nós trabalhamos, um dos cordéis era da tartaruga. E a apostila trouxe algumas informações sobre a tartaruga. Então, nós preparamos esse slide, né? Mostrando para as crianças, então, olha, para vocês verem, animação, como fosse um fundo do mar, né? Então, eles tinham... eu fui falando para eles sobre essas tartarugas, né? Que era da história, né? Então, o objetivo qual era? Era a pesquisa em sites, né? Que eu pesquisei para mostrar para eles, para obter mais informações sobre as tartarugas marinhas e o Projeto Tamar. E levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registro de palavras. Então, assim, é possível trazer algo que está ali na mão deles, né? Eles estão com o físico, que é a apostila, mas trazer de uma forma interativa, de uma forma diferente, para eles interagirem, brincarem, né? Na hora que eu coloquei essa tartaruga mexendo aí, eles, tia, a tartaruga está mexendo aqui no meu computador, né? Então, de uma forma diferente. Aí depois, aqui, ó, nós íamos responder a apostila, e aí estava falando, né, que as tartarugas, a maioria das tartarugas, né, ficam mais dentro do mar, e nós também estávamos trabalhando sobre a poluição, né, das sacolinhas, né, tentar evitar as sacolinhas, porque vai para os rios, né, porque a história falava sobre isso, que a água viva, ela pode ser, as tartarugas podem confundir a água viva com uma sacolinha de plástico, e elas podem morrer, né, se elas engolir a sacolinha. A história era mais ou menos isso. Então, assim, como é possível trabalhar a apostila, né, de uma forma que eles interajam também. Então, ali eu vou perguntando para eles tudo, né? E eles estão com a apostila e vão respondendo lá, do lado de lá, com a apostila. Se fosse em sala de aula, eu estaria escrevendo na lousa, eu estaria indo mesa por mesa, nessa parte agora aí de identificar rimas, porque a gente trabalha muito oral desde o começo do ano, a parte oral das rimas, né, que é o final das palavras. E depois eles tinham que identificar essas rimas no texto. Então, eu vou indo parte por parte do texto e vou mostrando para eles identificarem na apostila deles. Tá? Aí eu falei aí o texto fala, né, um pouquinho sobre a importância de não utilizar tanto sacolas plásticas e sim as retornáveis. Aí aqui já é um pouquinho da nossa Semana da Criança, né? Que todas as atividades, ela tinha o intuito das crianças brincarem, interagirem, ter um momento prazeroso, lúdico, mas tinha um objetivo pedagógico também, né? Essa atividade aqui eles amaram. E na Semana da Criança nós fizemos assim, nós do quarto período. Nós fizemos uma gincana, de todos os dias tinha uma brincadeira diferente. Só que a gincana era professora contra alunos, para que eles não tivessem disputa entre eles, para que fosse uma semana gostosa, porque eles são pequenos ainda, para ter essa disputa de equipes, né? Então, aí, eu teria que ter aquele jeitinho de fazer com que um só não ganhasse. Eu falei, vamos fazer isso. Também vi alguns vídeos da internet, a importância das crianças não sentirem nesse momento que a semana era para eles não perderem. Então, assim, é claro que eles ganharam, porque eu só ganhava ponto se eles não acertavam. Então, assim, agora, se eles acertavam, erravam o ponto era meu. Então, a gincana foi super gostosa. Então, uma das questões que era trabalhar a leitura de imagens de emoji, né, porque o emoji está muito dentro deles,
Eu não sei se vocês já viram esse, que era, eu colocava o filme, os emojis, eles tinham que falar que filme é esse, né? Então eu dava um tempinho, e aí eles tinham que falar, que filme é esse? Aí eu, nananana, qual será? Todo mundo levantava a mãozinha, Aladdin. Aí, qual que é esse? Né? Então, eu fui colocando vários emojis e os filmes ou histórias. Também eu não coloquei todos. Esse aqui eu achei difícil, né? Alguém sabe qual que é esse, gente? Qual filme que é esse? E eles acertaram, gente. No dia que eu fui fazer, eu tive que colar, eu tive que procurar qual que era. É o Alguém Divertidamente, Paty? Dos emojis. Não é, eu teve uma aluna que falou do filme dos emojis, né? Mas não é. É o Divertidamente. Olha para vocês verem. Ontem nós falamos sobre esse filme na aula, porque as meninas estão apresentando alguns trabalhos sobre habilidades socioemocionais. E aí um dos grupos colocou como fundo de tela cenas do Divertidamente. Por isso que me veio. Ai, muito joia. Então, porque as carinhas, são as carinhas dos sentimentos, né? De cada um. Não, e as crianças dão show, gente. Eles conseguem falar certinho. Esse também, num dia que eu estava fazendo, eu achei difícil, mas eles tiraram de letra, que esse é o Alice no País das Maravilhas. É uma delícia. Esse também eu achei que eles não iam adivinhar, e eles adivinharam. Na hora não falaram certinho qual era o nome, né? Mas tinha aquele que a árvore voa, né? Tá valendo? Falei, claro que tá valendo, né? Esse também eu achei difícil. Vocês sabem qual que é? Qual que é esse? E eles acertaram, gente, de primeira. Hã? Alguém falou, eu não entendi. Eu ia falar se é Mulan, né? Não sei se é. Isso, isso mesmo. Mulan, verdade. Isso mesmo. Então, assim, gente, isso é uma diversão, é uma alegria. E eles se relacionarem, né, esses emojis com o que nós estamos, com os filmes que eles veem, né? Esse também foi um charme. Eu tirei a fotinha de algumas carinhas. Eles tinham que imitar o emoji, né? Então, trabalhar a leitura de imagens de emoji e desenvolver a habilidade e a agilidade e a concentração. Porque tem que ter essa questão de, né? Por exemplo, esse é só a boquinha, né? Eles tinham que imitar esse emoji. Esse tinha que descer um pouquinho a sobrancelha. Gente, eles eram um show. Esse tinha que piscar um olho, o outro ficar aberto. Era uma belezinha. Eles tampavam o olho assim, que ele não conseguia piscar, chorando, né? Aí teve uns... Eu não coloquei todos, mas aquele que tem o emoji dando gargalhada. Gente, teve um que falou, tia, eu fiz até a lágrima sair do meu olho igual do emoji, de tanto que eu ri. Então, gente, né, é muito legal. Esse aqui, posições de equilíbrio, muito fofo, né? Então, eu colocava o equilíbrio, e eles tinham que fazer, e eu tinha que contar até 5 para eles ficarem nessa posição. Eu também fazia, viu, gente? A gente tem que entrar na deles. Esse aqui... eu esqueci de pegar o copo. Esse aqui, por eles estarem longe, né, não poder brincar de escravo de Jó, tem um escravo de Jó que é com copos. Então, você pega 2 copos. Espera que eu pedi para alguém trazer os 2 copos aqui para mim. Um minutinho. Não, vamos explicar direitinho. Deixa eu ir passando para o outro até ela trazer aqui para mim. Não. Vamos fazer esse aqui também, ó. Trabalhar a leitura de imagens também. Esse foi muito legal. Filha, pode abrir. Eu fui colocando... Obrigada. Eu fui colocando, ó, pedacinhos das imagens. Eles tinham que adivinhar o que era. Ó, né, isso aqui a gente faz, às vezes, com palavras, em sala de aula, com imagens até mesmo, né, para eles identificarem. Porque, gente, a escrita está muito relacionada com a leitura de imagem, com a leitura de mundo. A criança, para escrever aquilo que
quer, ela tem que saber o que é aquilo, né? Então, isso também está dentro da questão da alfabetização. Aí eu peguei algumas imagens bem que eu sei que criança gosta, né? Esse careca cabeludo, para inovar um pouquinho o morto-vivo. Então, assim, careca, cabeludo, careca, cabeludo, careca, cabeludo. Aí você começa rapidinho, careca, cabeludo, 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 careca. Então, assim, eles amaram, deram altas risadas para brincar, né, dessa maneira. A Bruna trouxe aqui a do escravo de Jó. Ela é assim, ó. Só vou aqui. Não vou voltar no slide, né? Porque lá só estava a explicação. Vocês pegam 2 copos, né? E aí você brinca batendo na mesa. Então, é escravos de Jó, jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. E aí vai. Aí você vai dando desafio. Então, agora 2 toques. Escravos de Jó, jogavam caxangá, né? Depois 3 toques, né? Depende da criança, você vai aumentando o desafio. Então, imagina a coordenação. Eu tive criança que falou, tia, eu não consegui nenhuma vez, né? Então, eu cantava em câmera lenta, né, para aquela criança. E no final, eu já começava a cantar bem rápido, para fazer a bagunça com o copo mesmo, né? Para ter uma diversão também. Essa também eles gostaram bastante, né? O que afunda, o que flutua, né? O objetivo é observar, levantar hipóteses, fazer experimentações e comprovação. Então, nesse dia, né, eu coloquei até um chapéu de marinheiro e coloquei alguns objetos, né, para que eles tinham que falar se afundava ou se flutuava. As hipóteses que eles levantavam era fantástica, bem interessante. Aí fala, né, não dá para fazer atividade motora com aula remoto. Dá, através de vídeo, né? Você pode criar esse vídeo. Olha que legal. Essa aqui eu só fiz com as crianças ainda, a da bandejinha de isopor. Isso aqui são cadarços de tênis, aqui também, né? Então, utilizando o que eles têm em casa, né? Trabalhar essa questão, né, do viso motor, da coordenação motora fina, a orientação espacial, a percepção visual e o raciocínio. Já estou acabando, gente. Está cansativo? Não? Tá, peraí. E também eu preparei 2 videoaulas, né? Separei 2 videoaulas. Uma foi, acho que foi em maio, e essa foi faz pouco tempo. Para vocês verem, assim, como é possível, né? Às vezes você fala assim, eu preciso, para fazer uma videoaula, eu preciso de muitas coisas. Não, essas 2 é bem simples, né? O meu objetivo com a primeira era na apostila, eles tinham que fazer uma festa dos animais. E aí, essa festa, como que eu ia preparar máscara para eles? Como que eu ia preparar alguma coisa? Se eu tivesse em sala de aula, nós iríamos fazer isso. Ia colocar uma música, dançarmos. Aí nós pensamos juntos, nós 3, e pensamos, vamos fazer uma festa dos animais de pelúcia. E aí nós preparamos esse vídeo. Ô, André, você quer que eu mostre o vídeo? Eu não sei se vai rodar. Ou você quer que abre já para pergunta, para questionamento? Você que sabe. Se quiser tentar apresentar pode, não tem, se não der, aí depois o que a gente pode fazer? Se você puder, né? Disponibilizar para as meninas, e aí elas assistem. Tá. Aí eu tenho que perguntar para minha coordenadora se pode. Minha coordenadora pode? Então tá bom. Eu disponibilizo sim para vocês. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Aqui. Tem que voltar aqui. Eu não sei se o áudio vai junto certinho, né? Se não for, aí a gente disponibiliza dessa outra forma.
Eu peguei um vídeo, os menores que eu tinha aqui, porque nós tentamos fazer vídeos pequenos, né? Tem hora, depende do que vai explicar. Eu vou apresentar a tela inteira, que eu acho que aí né? Compartilhar. Agora tá indo. O som não vai. Som para nós não está chegando, não, Paty. Não. No vídeo, no meio do vídeo, Paty, tem aqui, ó, bem no rumo aí da tua mão, tem um som, vê se você consegue ativar por ele. Aqui? Aqui? Roda o cursor. Aqui? Ixi, Não deu, né? não vai. Eu disponibilizo para vocês, então. Peraí. Perfeito. Aqui só tá. O som tá como ligado. Peraí. Entendi. Não chegou? Não. Vou tirar o meu. Paty, tenta ligar o som dessa tela que você tá aberta. Como? Peraí. Tenta ligar o som da página que você tá aberta no Meet, pelo celular. Liga o som aí. Pela tela que você tá reproduzindo. Pela tela que eu estou aqui? Onde eu estou aqui? Isso, é que essa tela parece pra mim que o seu som não tá aparecendo. Ah, é? Aqui, ó. Aqui? Tela do Meet. Se você for olhar, tem o botão de do Meet. câmera e de encerrar a chamada. E como que eu ativo esse som? Eu não sei. Esse microfone da tela Ele mesmo compartilhada. está aparecendo como se eu não tivesse, né? Eu não sei, desculpa, gente. Eu não sei como fazer. Nem peraí. Não sei como que tá o tempo também. Se eu posso chamar a Bruna aqui para me ajudar. Aquelas que entregam o ouro mesmo. Não tem que ter vergonha, né, gente, de falar que a gente não sabe, né? Peraí. Mora, eu não tô conseguindo. Vou pôr no outro, peraí. Deixa eu fechar aqui, tá? A aula pode se estender até às 22 horas? O que vocês teriam agora, no segundo? Eu acho que a Solange, eu amo a Solange. A Solange eu já avisei que é para ela guardar um pouquinho. Aí ela falou que não tem problema, que assim que a gente terminar, a gente chama.
Vocês estão vendo a minha tela? Ok. Tô vendo só a letrinha P aqui. Ah, peraí. Ah. O som saiu ou não? Você falando Não. sim. Ai, não vai ter jeito. Paty, não se preocupe, não. Vamos abrir Tá bom, para a Dani. gente conversar um pouquinho e depois você manda pelo WhatsApp mesmo. Tá bom. Tranquilo. Eu mando para vocês, para você e para a André, e vocês disponibilizam isso? Isso. Tá, deixa eu parar a apresentação aqui. A única coisa que eu queria concluir, né, nessa parte das videoaulas, parou de apresentar, né, gente? Das videoaulas, é que é possível, muitas vezes, nós adaptarmos um conteúdo que era da apostila, que às vezes a gente fala assim, meu Deus, como eu vou fazer uma festa dos animais e o que eu posso fazer? Então, assim, a importância de nós usarmos mesmo a nossa criatividade, a nossa... as ideias mesmo. Nossa, tem hora que vem cada coisa que você fala assim, não é possível que eu tive essa ideia. Mas, gente, o trabalho coletivo é tudo, viu? Nós compartilhamos muito uma com a outra e o planejamento mesmo, né? E o amor, gente, nós temos que amar a nossa profissão, que ela ainda mais a educação infantil. Se nós não tivermos, nossa, eu não sei o que seria da minha vida sem ser professor, porque eu gosto muito do que eu faço. Mas eu queria contagiar um pouquinho com esse amor, né, que é muito importante mesmo, tá bom? Então, agora eu estou aberta, só que eu não consigo ver o chat e responder, gente. Não, eu vou controlando o chat, fazendo Tá as bom. perguntas, mas as meninas poderiam abrir também o microfone, né? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é se a gente se propõe a ser educadores, a gente tem que estar sempre envolvida demais. Então, o aluno tem que perceber que a gente gosta daquilo que a gente faz, né? Uhum. A gente tem lembranças, às vezes, daqueles professores que iam mal-humorados para a escola, que não conversava, você via que não conversava com ninguém, né? Então, aquilo trazia um mal-estar. O que acontecia com o conteúdo desse professor? A gente não aprendia, Não. infelizmente. Então, eu acho que o primeiro, a gente trabalhou no segundo ano a questão da afetividade na prática docente, né? Aquela questão que aproxima ou afasta o aluno do objeto de conhecimento, né? Porque as minhas atitudes podem trazer aí uma questão aversiva, ou isso vai desde a infância, né? E eu lembrei agora você falando do primeiro ano, né? Meu primeiro ano, nossa, como não tem lembrança boa, gente do céu. E às vezes eu queria muito fazer as coisas, mas parece que tudo dava errado, sabe? Nunca estava bom, nunca a professora estava satisfeita. Então aquilo me deu um bloqueio que só uma versão amorosa do professor, né, afetiva, né, e não é que essa professora, eu ainda brincava com as meninas, quando a gente pode ser afetivo e ser exigente, né, mas aquele amor que aí todo mundo quer aprender, aquilo que você está mostrando, olha, você vê, eu tenho certeza, quantos anos eu sou alfabetizadora, eu fiquei apaixonada das coisas que você foi falando, aí me deu vontade fazer um monte de coisa. Então, eu acho que é por aí. Aí eu vou vendo aqui no chat, as meninas que quiserem perguntar, por favor, a gente tem uns minutos, assim, para fazer as perguntas ainda. Abra aí e pergunta. Aproveite. Tem uma pergunta aqui no privado, meu. Mas, gente, pode perguntar, né? Eu acho que isso aí que é importante. A questão dos pais, né? Você percebe que eles se envolveram com as crianças,
E se a ajuda dele foi mais positiva do que negativa, porque eu acho que você tocou, pelo que ela está falando aqui, você tocou num assunto assim. Sim. Mas vamos perguntar, meninas. Eu tenho pais que ajudam e eu tenho pais que não ajudam, né? A gente, infelizmente, isso aí é realidade, né? Eu tenho pais que muitas vezes a gente sabe que está ali junto, perto da criança, para que aquilo ali faz rápido, né? Hoje eu tive uma que fica com a avó, porque tem criança que fica com vó, né? Que eu falei assim, fulano, você entendeu isso, né? Porque eu vi que ele estava desatento. Aí ele estava tão desatento que ele não soube a minha pergunta. Aí eu escutei a avó falando assim, fala que sim. Então, assim, ela querendo responder por ele, né? Porque às vezes aquele não é o momento dela, né? Só que aí eu voltei na pergunta toda, no que estava fazendo. Falei, você entendeu o que é para fazer? Né? Para a criança voltar. Eu tenho criança que a criança não entende, ela liga o microfone e fala assim, tia, a fulana não entendeu, a mãe. Ou então a criança mesmo. Ou então, só que eu tenho uns que não tá ali, você vê que... E eu tenho criança que faz sozinho. Só que eu tenho 2 crianças que fazem sozinho. Só que eles são espertos. E eu estou sempre atenta, vendo se eles precisam da minha ajuda. Mas dá até dó, tem hora, porque tem hora que cai a borracha. Eles tinham, a borracha caiu. Aí eu penso, o que será que eles estão querendo que eu faça? Vou pegar a borracha para eles, né? Mas eu falo, caiu. Dá para você pegar? Aí, sabe quando você fala assim, não, tipo assim, pega aí, né? Caiu, pegou. Quantas vezes que eles falam assim, tia, eu não tô achando meu lápis. Procura direitinho, às vezes está no cantinho direito. Eu vou tentando, porque tem criança que está ali sozinha, né? Eu tenho 2 que ficam sozinhos. Só que ainda bem que eles estão participando, porque eles não estavam participando de maneira alguma, e aquilo me incomodava também. Então, a moça que trabalha na casa deles liga, somente coloca lá no link e eles ficam comigo. E quando eles precisam, eles ficam até o finalzinho. E eu já tenho mãe que pergunta, que questiona, que eu percebo que não está entendendo. Depois eu faço chamada de vídeo individual com aquela criança, se eu percebo que ela não compreendeu ainda, né? Quando a mãe fala também, né? Então, tem pais que ajudam, tem pais que não. Só que aí eu falo, qual que é o meu papel? Meu papel é de ajudar. O que eu posso fazer para essa criança que o pai não está ajudando? Então, eu vou tentar não desistir. Igual esses 2, né? A Dani sabe, tanto que estava me angustiando essas 2 crianças sem estar participando. E era toda semana. Eu cheguei uma dessas crianças, eu cheguei a fazer uma chamada com ele 8 horas da noite, porque a mãe chegava às 8 horas da noite. Aí, a minha sorte, né, que eu falo que a gente perde para todos os anos, aí eu senti falta dos amigos. Aí eu falei assim, mas 8 horas da noite, os amigos não estão. Os amigos estão às 2 horas da tarde. Fala que a mamãe colocar para você. Aí a mãe percebeu que a criança estava sentindo falta da escola. Aí ela começou a pedir pro irmão, depois agora é a moça que cuida dele, que liga o celular para ele. Olha que simples, né? Então a gente tem que tentar, né, ajudá-los de alguma forma. Só que essas mães, algumas não me mandam retorno das atividades, porque a gente pede para tirar uma foto e me enviar o retorno. Essas mães dessas crianças que não estão, já sempre mando mensagem, quando você puder, eu gostaria de ver a atividade do seu filho. Só que, às vezes, assim, do semestre passado, uma mandou 5 só atividades. Né? Então, a gente vai vendo o que pode fazer por essas crianças, né? A gente pode perguntar, se eu não souber também eu vou falar que eu não sei. Oi. Eu queria saber se tem uma reunião com os pais para decidir como está o andamento das crianças agora na pandemia ou não? Nós não tivemos... Mairane? Desculpa. Mairane, nós não tivemos reunião, mas nós temos o portfólio digital. Nós, quando vai fechar o bimestre, o semestre passado foi semestral, porque até nós adaptarmos com tudo que estava acontecendo, né,
nós fizemos semestral. Esse bimestre terminou agora no finalzinho de setembro, dia 30 de setembro, nós enviamos um portfólio digital. Como tem aquele portfólio das atividades, o que eu fiz? Eu fui arquivando, nós todos os professores arquivamos as atividades que as crianças enviaram, e nós traçamos os objetivos daquele bimestre. E eu fui guardando aquelas atividades. E na semana, umas 2 semanas que antecede essa entrega do portfólio, eu fiz uma chamada pelo Meet individual com cada criança. Aí eu montei um slide com aqueles objetivos do bimestre e eu fui fazendo com a criança e ela foi me respondendo. Então, nós nem falamos como uma avaliação, a gente fala como um acompanhamento individual. Então, nós fizemos um acompanhamento individual com as crianças e nós mandamos para os pais o retorno desse acompanhamento, através de fotos do que os pais enviaram e um relatório, uma tabela com os objetivos. Por exemplo, a criança identifica a letra e eu coloco sim, não ou com auxílio. Eu coloco essas nomenclaturas, essas siglas, né? E aí aquelas crianças que não me mandam foto. E aí, Paty, o que você fez? Graças a Deus, essas crianças fizeram a chamada de vídeo comigo. Então, eu consegui perceber o que ele sabia e o que ele não sabia. E na hora que eu fui apresentar o portfólio, eu coloquei essa observação para os pais. Mas eu mandei os slides em branco para os pais saberem a importância de me enviar a foto da atividade. E eu coloquei, os slides estão em branco, pois não tive o retorno dessas atividades. Mas a tabela foi preenchida conforme contato individual com a criança. Então, esse foi está sendo o nosso retorno, né? Agora, reunião de pais, nós ainda não fizemos. Uma das Obrigada. questões, Paty, é Nada. exatamente relacionada a isso. A Ju acabou de perguntar ali se você conseguia perceber esse retorno, aí agora você acabou de responder que é por essas chamadas, né? Isso. E tem uma aqui que a Dani, acho que tem muito a ver com a escolha delas, né? Ela fala assim, como é que você resolveu, quando que você resolveu e por que você resolveu ser professora? Ai, que delícia. Eu queria ser professora das crianças, gente, acho que nasceu no sangue. Eu, desde pequenininha, eu lembro que brincava de escolinha, ajudava muito as minhas irmãs, sempre fui bem na escola. Eu lembro que, né, não sou tão velha assim, mas posso falar que na minha época tinha o Recriança, né, que era hoje eu não sei como que chama, que dobram, né, o período na escola, e eu lembro, eu não precisava dobrar, porque a minha mãe não trabalhava, mas eu ficava, eu queria ir para ajudar as professoras, e as professoras gostavam, né? Eu lembro de ajudar, naquela época eles faziam um exame de vista na escola, e eu era assistente de quem ia lá fazer o exame de vista, eles procuravam, verificava se as crianças estavam limpinhas, se precisava de cortar a unha. Então, assim, eu deveria ter uns 10 anos, 7 anos, 8 anos, mais ou menos, e eu gostava de ajudar. E aí, quando eu comecei na escola, por exemplo, até o ensino médio, eu sempre fui muito boa em matemática, então eu gostava muito de matemática. Então, eu falei, eu quero ser professora de matemática. Aí, quando começou, para eu decidir o que eu ia formar, eu falava assim, eu não sei se eu quero pedagogia, se eu quero fazer matemática. Aí eu comecei fazendo matemática, só que eu falei, não é isso, é muito para minha cabeça. Eu comecei com a Dani, né, Dani? Mas naquela época nós nem éramos amigas, nem nos conhecíamos, mas eu comecei a fazer matemática, tranquei, falei, não, eu quero dar aula mesmo. Aí eu já tinha feito magistério, e aí a paixão foi só aumentando, aí minha decisão de fazer a psicopedagogia, por essa vontade que eu tenho de ajudar, né, ajudar o outro, ajudar a criança, ajudar a entender o porquê que ela tem a dificuldade. Quando eu expliquei para as meninas, eu entrei para ser a ajudante de uma professora com uma criança que ela foi fazer uma cirurgia de apendicite e ela teve uma reação de anestesia. Então, ela perdeu toda a coordenação motora dela. Isso foi no primeiro espaço. Então, uma criança que tinha toda compreensão, entendimento,
mas o motor não respondia. E eu ali, né, leiga ainda, estava fazendo faculdade, não sabia, nossa, aquilo lá, oh, meu Deus, como eu posso ajudar mais esse menino, né? Então, essa minha vontade de, né, aí eu fui me aperfeiçoando em psicopedagogia, e até hoje, né, gosto muito de ajudar, gosto muito de buscar o que a criança está precisando, né? É o nosso papel de professora, né? Acho que eu respondi. Respondeu sim. Eu acho que essas esticadas que a gente... Olha para vocês verem, chamam a Paty, aí queremos mais, agora pode ficar mais um pouco. Queremos mais, né, Paty? Acho que você é incansável, assim, é muito conhecimento. Eu acho que o fato dessa experiência que você traz, e você foi, eu acho que você foi sendo muito clara, as meninas estão só elogiando aqui, uma atrás da outra. Que bom! E eu acho assim, a gente, né, fica sempre aquele coisa de que nós vamos puxar você em qualquer momento aí para alguma coisa dessa alfabetização. Eu estou E à eu achei disposição. muito, muito interessante, porque quando começou a pandemia, a gente pensava assim, nossa, a maior dificuldade da escola vai ser no período da alfabetização, né? E eu vou falar uma coisa, eu escuto muito pais falando, né? Como os professores alfabetizadores encontraram o caminho muito mais do que... Eu estou vendo, assim, mais demandada, evasão no ensino médio do que na alfabetização. E a alfabetização, eu estou vendo que as crianças estão aproveitando. É claro que isso foi requerer aí um outro perfil de assistência da família, né? Mas essas crianças, estando às vezes diante de um computador, alguém ali programando aquele momento para ela, e uma professora que nem a Paty, acabou, ali. Unir o útil ao agradável, né, Andréia? E olha, das 12 crianças, a Dani está aqui, ela sabe, nós não queremos, eu não estou lá para alfabetizar as crianças, estou para prepará-las para a alfabetização. Só que eu acho que pelo tempo, né, de alfabetização que eu fiquei, né, fiquei bastante tempo, às vezes, nossa, tem hora que eu fico segurando, falei, Paty, menos, vai para trás, Paty, não pode, essa parte não pode ir ainda não. Mas acho que essa vontade, né, que eu acho que a gente tem que ter mesmo, essa vontade de ensinar, com prazer, com alegria, com coração, com amor, nós acabamos chegando, né? Essa semana mesmo eu recebi 2 vídeos, né? Vídeos não, mães comentando, e hoje na aula do grupo de estudo eu vi crianças que já estão lendo, e assim, nós nem era esperado do quarto período, né? E eles estão lendo. Está errado? Não, eles já conseguiram captar como que faz para ler, para escrever, e daqui para frente eles vão, né? E você teve prazer, teve alegria, teve envolvimento, e não vai ser esquecido, né? Acho que isso é o mais importante. Eu acho que aproximar essa educação infantil, esse período que de 4, 5 anos aí, das propostas de alfabetização, é justamente para que ela aconteça de forma natural, né? Uhum. A alfabetização é uma linguagem que ela, naturalmente, ela vai fazer parte da vida, porque ela está em tudo, né? Uhum. Do mesmo jeito que a criança vai aprender a falar, tal, a comunicação dela, ela vai aprender a linguagem escrita. Então, quanto mais essa forma, eu não estou falando assim de o trabalho de alfabetização na educação infantil de jeito nenhum, até porque eu sou totalmente contra, porque senão vai virar uma salinha um atrás do outro, todo mundo aprender, agora vamos aprender a ler e escrever. Não. Mas eu acho que você tira o sofrimento da criança e quando vê ela está acontecendo igual os seus. Nossa, estamos lendo. E é exatamente o processo de alfabetização, ele tem que acontecer dessa forma, né? Natural. E uma coisa que você fala que é muito interessante, esse negócio dessa descoberta, né, da família, né? E aí nem a gente consegue perceber o momento que foi desenrolada essa... Com né? certeza. E aí um vai puxando o outro, porque se a gente for falar assim, não, cada um tem o seu tempo, não precisa, né? E aí ela acontece de forma natural. É muito prazeroso. E a gente está vendo que os próprios documentos oficiais, que nem a BNCC do Ensino Fundamental, está antecipando a alfabetização agora para 8 anos. Né? Aquilo que falava assim, todos têm que estar alfabetizados aos 9 anos. Não, agora é aos 8,
Por quê? Porque quanto mais cedo a gente perceber que no teu trabalho com a educação infantil tem a intencionalidade pedagógica, tem a intencionalidade de alfabetizar, eles vão alfabetizar de forma natural. Né? E é possível, né, Andréia? É possível, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que uma criança que faz uma boa educação infantil, porque o meu trabalho, eu colho um monte de frutos do que foi trabalhado lá no terceiro período, no segundo período, no primeiro período. É aqui que eu estou colhendo isso. Se isso não foi bem trabalhado lá, muitas vezes, porque às vezes entra crianças para nós de outra escola, né? E que às vezes a gente vê que é um outro sistema de ensino diferente. Aí a gente percebe, nossa, olha, isso aqui está fazendo falta para a criança nesse momento. E aí eu vou em busca daquilo que está fazendo falta para ela. Então, uma boa educação infantil, eu acho que todas as crianças conseguem alfabetizar até 8 anos, né? Isso aí é fato, mas tem que ser bem preparados, né? Só complementando, né, a fala, a grande questão que eu percebo, né, nessa questão do presencial e do online, que eu falo muito para as alunas, tanto do primeiro ano, como as do primeiro do ano passado, né? A importância da educação infantil e a importância de nós sabermos o que estamos fazendo, justamente para defendermos a nossa importância, não é? E na questão online, isso foi fundamental. Nós tivemos que, novamente, mostrar para os pais que sabíamos o que estávamos fazendo, mesmo que de uma forma diferente, né, através do online, para poder mostrar a importância dessa educação infantil. Por quê? Nós tivemos algumas situações, a Paty sabe bem disso. Pais que questionaram, por exemplo, eles não estão desenhando muito, não? Opa! Aí vamos lá. Importância do desenho. Por quê? Precede a escrita. Parará, parará. Ah, ok. Outra mãe. Mas aquela brincadeira, foi só uma brincadeirinha? Peraí, vamos resgatar o motor. Coordenação motora, psicomotricidade, por quê? Então, a partir do momento que a gente foi fazendo esse trabalho, né, Paty, teve dia da gente ficar gravando uma para outra e ligando uma para outra, como é que nós vamos deixar isso claro para os pais? Grava vídeo, grava áudio, faz reunião, não faz. Mas, aos poucos, a gente foi mostrando, olha, gente, o nosso trabalho é importantíssimo e vocês precisam acreditar que a gente sabe o que está fazendo, que a gente está fazendo o melhor. Aí foi acalmando, né, Paty? Agora, a gente tá vendo os resultados. Eu tenho ouvido as famílias dizerem, nossa, eu achava que não fosse dar em nada. Nós tivemos situação de famílias que falaram, eu acho que eu vou tirar, porque, né, educação infantil não vai fazer falta. E aí, a nossa preocupação era, gente, vai ser uma debandada, vai sair todo mundo, porque eles vão ficar pagando particular para uma coisa que eles não estão vendo a importância, e foi o oposto. Nós conseguimos manter, né, Paty? Estamos tendo procura, graças a Deus, tem muitas famílias procurando o colégio nesse período de matrícula para conhecer o nosso trabalho, né? Então, assim, é isso, é saber o que fazemos em cada etapa, por que fazemos, a importância de cada estímulo, de cada habilidade, e defender isso. Nós não estamos ali para babás, né, de plantão. Nós estamos desenvolvendo um trabalho fundamental. E depois que a gente convence nisso, né, a gente precisa acreditar nisso. A gente acreditando, a gente convence. E aí o trabalho acontece. É bonito de ver. Isso que você falou é fundamental, né, Dani? Se nós não acreditamos no que nós estamos fazendo, nós não convencemos ninguém, né? Porque a hora que a Andréia falou ontem da possibilidade da gente se unir, por que eu fiquei mais empolgada ainda falei isso para a Andréia. Nós estamos trabalhando nesse momento, nessas semanas, as habilidades socioemocionais. E ontem a gente falou de empatia, falamos de autoconhecimento, falamos de autocontrole, falamos de sociabilidade. Então, são habilidades que, se nós adultos não tivermos, ainda mais no nosso papel, né, de sala de aula, a gente não consegue transmitir isso, né? Então, primeiro, acreditar no que você é capaz de fazer, buscar, né, outras alternativas,
Eu gosto muito daquele texto que uma vez eu passei para vocês na reunião, nessas reuniões de planejamento, do meio ou uma desculpa, né? Tem gente que arruma um meio de se reinventar, de se reorganizar e falar, não, peraí, é essa a realidade que eu tenho agora? Então vamos reorganizar a vida, vamos arrumar um meio de sair disso. Tem gente que arruma desculpa, né? E aí, não deu, não tenho, não posso, online, não vai dar certo, larga a mão, e a gente se reinventou. Então, né, nossa, não tem nem o que, é emocionante ver a nossa evolução, né? Ai, que saudade das suas aulas, Dani. Ai, verdade. Estamos disponibilizando, Andréia, quiser um bate-papo aí, marque e a gente conversa também. Eu falo... Nossa, estamos Nossa, vai durar a noite inteira. Porque eu acho que essa riqueza de experiência acontece conosco também, reinventando aí o normal médio de forma online. Porque no começo a gente falava assim, nossa, gravar um vídeo, nossa, as meninas, né, ficaram assistindo. Só que nós fomos ver que quando as meninas vão participando, envolvendo, elas estão aprendendo, né? E a gente vai criando estratégias que talvez, às vezes, chegam a ser até mais afetivas. Exato. E aproxime mais ainda as meninas. E tem uma última pergunta aqui, da Lilian, que ela fala assim, se durante o teu curso aí você encontrou com alguma matéria ou disciplina, né, que você tinha mais dificuldade. E como é que você lidou com isso? Mais dificuldade? Mas você fala na faculdade ou onde seria? Deve ser no curso de... Não sei, Lilian, manifesta aí, Lilian. Pode abrir o microfone. André, depois se tiver um tempo, eu também quero fazer um, mas se não tiver, não tem problema. Pode fazer, Josi, até a Lilian mostrar se é na universidade ou se... porque ela fez, como vocês, o curso normal, que era chamado de magistério na época, né? Aí a Lilian só coloca aí pra gente, Lilian. Pode perguntar, Josi, aí a gente dá mais um espacinho aí. Ô, Paty, eu queria te perguntar aí pra Dani, pra vocês, né? É que, assim, nesse comecinho, né, da pandemia, ou até mesmo na aula, como lidar com a situação, por exemplo, de trazer atenção das crianças para você e que não permitir que essa aula se torne uma bagunça, assim, por exemplo, na aula online, né, digamos assim. Eu imagino que deveria ter sido um pouquinho tumultuoso, tá, até entrar no jeito, né, que entrar no rumo. Hoje, provavelmente, está tudo certinho, correndo tudo, né? Mas como que foi para vocês se organizarem? E também, porque eu acho que vocês devem ter sentido assim, nossa, meu Deus, eu não vou conseguir, sei lá, alguns pensamentos, não sei. Mas eu queria saber de vocês, da parte de vocês, como que foi isso para vocês se organizarem para fazer com que a atenção dessas crianças fossem trazidas para vocês e vocês conseguissem ministrar a aula e fazer com que eles aprendam e desenvolver esse trabalho, né, que vocês comentaram que realmente dá para ver que está sendo incrível. Uma das questões é essa que eu falei, trazer coisas que chamam a atenção da criança. Você apresentar só a apostila lá e vamos fazer a apostila, o tom de voz nosso, né, essa coisa de você chegar, gente, que saudade, né, a gente tem que ter essa coisa, eu começo todos os dias, nós do quarto período temos nas aulas ao vivo, de sempre apresentar uma música na entrada, então eu levanto, eu danço essa música para as crianças, não é música também assim, essa é bonitinha, não, nós estamos estudando sobre direita e esquerda, então nós vamos procurar uma música que fala da direita e esquerda. Nós vamos trabalhar, nós devemos finalizar a festança da turma do Luan, que música que remete à festa, que é infantil, né? Então, trazer essa coisa carinhosa. Então, tem dia que ela assim, tia, você não vai começar com música hoje? Né? Por exemplo, no dia de grupo de estudos, não dá, porque eu separo 40 minutos para cada grupinho, 30, 35, para ter um intervalinho de 5 minutos para eu entrar com o próximo. Aí não dá, ele já começa. Agora que você está entendendo que não tem música. Mas uma questão também, nós, professores, nós temos, igual a Andrea falou, eu sou carinhosa, mas eu também tenho autoridade sobre a minha turma. Se eu ficar assim, você quer falar? Fala.
Ah, você ligou o microfone, não tem problema não. Não, a gente tem que saber, ó. Gente, a regra é essa. Agora a tia Paty vai falar. Então, todo mundo desliga o microfone, só vai ligar na hora que vocês... eles levantam a mãozinha, a maior belezinha. Isso desde o começo. Às vezes, eu também tinha essa impressão. A minha primeira aula ao vivo, vou confessar para vocês. Eu falei como... Sabe aquele medo de eu estar atrapalhando os pais? Eu lembro que era uma aula de 15 minutos, né, Dani, que nós tínhamos combinado de fazer. Gente, eu estava com tanto medo de não dar conta de 15 minutos e eu falo mais que a boca. Eu lembro que eu falando, e eu nem respirava direito. Era para eles procurarem alguns objetos, paleta pela casa. E eu sei que as crianças estavam trazendo objetos, eu já estava falando outra letra. Mas, assim, era uma insegurança minha. Eu lembro que depois que acabou, eu falei, gente, eu não posso ficar desse jeito. Eu que tenho que conduzir a aula, né? E foi a primeira, mas aquele dia também foi um pouco tumultuado, porque eles não sabiam desligar o microfone ainda, sério. Depois desse dia, eu falei, não, eu sou autoridade da minha aula. Eu tenho que me posicionar perante os alunos. Então, eu já comentei com eles, ó, então desliga o microfone. Teve um dia lá que teve um que não gostou, que eu fui lá e desliguei o microfone dele, porque aí o professor pode desligar o microfone da criança. Aí tem que tomar maior cuidado, porque eles são pequenos, aí a mãe está por perto, né? Aí nesse dia a criança ficou sentida, porque a tia Paty desligou o microfone dela. Aí eu falei, olha, a tia Paty só desligou porque nós estávamos no meio de uma música, e como que eu ia responder para ele? Falava assim, tia, meu foninho não está funcionando, tia, meu foninho... E a música rolando, e as crianças dançando. Eu não tinha como atendê-lo naquele momento. Aí eu desliguei o microfone dele. Depois eu falei, olha, a tia Paty desligou, porque eu vi que você não ia conseguir mesmo, e eu não podia atrapalhar o restante da turma. Então, a gente tem que se posicionar. E não tem, gente, essa coisa é uma delícia. Já falei para a Dani, eu adoro a aula online. Um vídeo aula, eu tenho gastura, tem dia para fazer aquela coisa de... eu tô começando a falar, meu cachorro late, aí eu também não, eu sou aquela que gosta de fazer as coisas certas, então eu não quero mandar um vídeo que tem o cachorro latindo. Aí o vídeo me traz mais eu prefiro dar a aula ao vivo, porque eu tenho essa interação com as crianças, né? Então, nós somos autoridade. E chamar, entendeu? Fazer com que todos participam. Você está fazendo uma pergunta, eu já coloco lá. Eu tenho 12 crianças. As perguntas da minha aula de hoje, dá 12, porque eu não posso chamar só a fulana, a ciclana e deixar a Bertana sem participar da aula. Ele vai se sentir excluído, né? Por isso. Então, a gente tem que tomar o maior cuidado, mas dá tudo certo, porque nós somos, né, ali a que comanda tudo. E esse carinho, ouvi-los na maioria das vezes, né? Então, por exemplo, você está explicando, quer falar? Pera só um minutinho, deixa a tia Paty terminar de explicar, depois você fala, né? Então, eles vão pegando esse jeito, né? Você quer completar, Dani, alguma coisa? Não, mas é bem isso mesmo. Eu penso que todas as meninas, as primeiras aulas online, todas falaram, Dani do céu. Era desse jeito, né, Dani? Foi novidade, né? Inclusive para as crianças, né? Então, essa questão do momento de cada um falar, de cada um se ouvir, né? Aguardar, a questão do microfone, vocês fizeram as regrinhas, né, Paty, para os combinados da aula online, mas a primeira tentativa, aí eles também foram se adaptando a essa nova modalidade de aula, né? Então, hoje... Uma outra coisa que nós temos feito é essa chama caixa desafio. Eu coloco no começo do dia, no começo da aula, olha, hoje tem um desafio, esse aqui foi de ontem. O que tem aqui dentro é algo que rima com girafa. Então, eles tinham que saber o que tinha dentro da caixa. Olha, eu estou trabalhando rimo também com eles. Aí, eles falam para mim o que eles acham que tem, eu guardo a caixa. Eu só vou falar o que tem no final da aula. Então, eles ficam naquela expectativa de acabar a aula para eu falar o que tem na caixa. Então, aqui, no caso de ontem, era uma garrafa. Então, esses dias, né, porque nós estávamos trabalhando rima na aula, foi de ontem. E aí teve um dia que nós estávamos trabalhando com brinquedos e brincadeiras. Aí eu peguei um brinquedo que começava com a letra tal. Aí eu espero que todo mundo falasse. O que vocês acham? Não vou falar a resposta, vai ficar aqui.
Aí, no final da aula, eu dou a resposta. É coisas para motivá-los, né? Já peguei uma jarra cheia de bolinha. Quantas bolinhas vocês acham que tem aqui dentro dessa jarra? Aí cada um fala suas hipóteses, vou falar no final da aula. Isso quando eu esqueço de falar. Aí eles começam a mandar a mensagem. Tia Paty, qual que era o desafio da caixa? Já aconteceu 2 vezes. E isso também, e tirar foto. Eles adoram tirar foto no final da aula. Então eles já ficam, tem hora que tu vai chegando no final da aula com a mãozinha levantada. Ô tia, você não vai tirar foto? Não, depois a tia Paty tira a foto. Porque eles gostam, que aí eu posto no grupo dos pais a fotinha do dia, né? É uma forma também de incentivá-los, de estar na aula, de ficar na foto, né? Por aí vai. Paty, só para a gente encerrar agora, então, ela falou assim, se você teve alguma dificuldade no curso teu de pedagogia, ou se alguma matéria foi mais fácil, para mostrar, apontar esse caminho aí, certo, para você. Tem, né? Eu lembro que filosofia, acho que eu tinha filosofia da educação, não sei se tem ainda. Eu tinha um professor que ele gostava muito que todo mundo tirasse 0 na aula dele, então eu tinha bastante dificuldade, porque aí meu emocional já ia lá embaixo. Então eu já não cheguei a tirar 0, mas nunca tinha tirado, por exemplo, 2 na prova desse professor eu cheguei a tirar. Só que aí ele via que estava todo mundo tirando ruim, igual que existem professores e professores, né, gente? Então, isso aí marca, olha que coisa ruim, marcar um professor, né, que fez uma coisa para me punir na escola, né? Mas aí chegava, assim, perto das provas, ele começava a dar trabalho, valendo notas que nós não iríamos perder média. Olha que bobeira, só para assustarmos na prova, Ou né? seja, você não teve dificuldade com a filosofia, você teve dificuldade com a dinâmica do professor, a didática, a falta de didática do professor. Então eu lembro filosofia, o restante eu gostava bastante. Tinha também estrutura da educação, mas eu acho que também era a professora, que era no sábado, eu tinha aula no sábado, era 4 aulas do sábado de manhã. E era uma professora que falava muito devagar, não tinha muito mais. Foi assim, não dificuldade, como a Dani falou, né? Mas depois eu estudava e tinha uma boa nota, mas assim, eu via que eu não tinha aprendizagem, eu só estudava para tirar a nota, né? Porque, gente, não adianta, a prova, né? Ela é o resultado do que você aprendeu. Se você vai decorar aquilo pro dia da prova, esquece. Eu fiz muito isso por conta de algumas didáticas de professor, né? Mas, infelizmente, existe, né? Até hoje, acho que está um pouco menos, mas na minha época tinha bastante. Então, essas eram as minhas dificuldades. Mas eu gostava muito do curso, né? Acho que vocês ter a escolha certa também ajuda bastante também, né? Ai, que bom, Paty. Olha, a gente ficaria até, né, Dani? Até não sei que horas. Mas, Paty, mais uma vez eu agradeço muito, muito a Dani. Eu sei que vocês formam aí, lá na educação infantil, uma equipe maravilhosa. A Dani tem sido uma parceirona naquela... Então, eu ligo para ela, vou trabalhar com as meninas aqui um dia. É o currículo da educação infantil, né? Aí eu ligo, Dani, manda uma proposta curricular de vocês. Dani, me arruma uma professora para poder falar com as meninas. Então, a gente é super parceira também. Legal. E eu acho, assim, esse perfil teu ajuda muito. E eu queria exatamente isso para as meninas, quando a gente conversou, né, Dani? Trazer essas, né, você, a Marília, vocês têm uma energia, uma positividade que fazem parte aí da nossa formação. Uma coisa é chegar na aula de didática e falar assim, olha, gente, vocês precisam ser assim, assado, ter efetividade. A outra coisa é você ver esse professor que representa isso. Então, assim, é um enorme prazer ter você sempre conosco, tá? Muito, muito obrigada. Dani, brigadão de novo. Obrigada a Flaviane aí que proporcionou esse momento para a gente, gravando aí, porque algumas alunas não conseguiram entrar, e o dela grava, né? Então a gente vai disponibilizar depois, e vocês podem também aí fazer aí a revisão, né? Perfeito. Obrigada a todos, boa noite. Muito obrigada. Foi muito bom, viu, Dani? Obrigada. Saudade. Tá cheio de Saudade elogio, de você. hein? Muito obrigada. Boa